Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também? Vamos começar aqui então a correção da semana 4 do PET 3 para você que é o estudante do terceiro ano. Essa continuação aqui do material vai falar sobre os tipos de circuitos elétricos. Então, recapitulando, qual que é a caminhada até aqui? Nós estamos no PET 3 estudando eletrodinâmica, ou seja, são cargas elétricas em movimento. Nós estudamos a corrente elétrica, ok? Depois nós estudamos alguns elementos dessa corrente elétrica que estão ali inclusos na análise das duas leis de Ohms, né? A primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm. Já sabemos o que são os resistores, ok? E agora nós passamos a associar esses resistores, lembrando que esses resistores podem ser qualquer elemento elétrico da sua casa, tá? Uma lâmpada, um liquidificador, um mixer, um telefone celular, o carregador do telefone. Então, quando você associa esses elementos em um circuito elétrico, que é o circuito elétrico, por exemplo, da sua casa, né? Você tem aí o funcionamento através desses circuitos passando aí corrente elétrica, certinho? Então, vai ser uma aula bem extensa, porque tem muitos elementos matemáticos para poder analisar e também muitos elementos gráficos. Preste muita atenção na aula, porque aquilo que é questão fechada eu vou transformar em uma questão dissertativa e vou exigir que você me mostre o raciocínio de acordo com o que eu estou indicando aqui de correção. Eu acho que não é pedir muito, até mesmo porque em nenhum dos meus PETs você tem que ficar copiando o enunciado. Então, se você é o estudante que fica conectado nas minhas correções, quero dizer, olhando aqui para você, que eu tenho orgulho de você. Parabéns pela sua dedicação, pela sua responsabilidade. Conte comigo para o que for necessário, tá bom? Vamos lá então? Beleza. Tipos de circuitos. Vamos lá, são dois tipos de circuito. O circuito simples, que também nós vamos... Deixa eu aumentar o zoom aqui, né, para melhorar os nossos estudos. Circuito simples, que nós vamos classificar ele como circuito em série. Então, só existe um caminho a ser percorrido pela corrente. Assim, a corrente elétrica será a mesma para todos os elementos desse circuito. Então, presta atenção aqui nessa ideia. A parte preta indica o fio, ok? E aí você tem primeira resistência, segunda resistência, terceira resistência. Então perceba, a corrente elétrica que chega aqui no ponto A, ela tem que passar por R1, passa por R2 e passa por R3, saindo aqui. Então você concorda que qualquer valor de corrente elétrica que entra aqui no ponto A do circuito sai aqui? Então a corrente elétrica ela tem um único caminho, um único percurso para poder percorrer esse circuito. E essa característica de só existir um caminho para a corrente elétrica percorrer esse circuito elétrico é característica de um circuito que nós vamos chamar de circuito em série. Beleza? Beleza. Vamos lá. Continuando. O que vai acontecer? Eu te falei o que acontece com a corrente elétrica. O que acontece com a tensão elétrica ou com a voltagem em cada componente desse circuito? A tensão em cada componente poderá sofrer alterações, dependendo das resistências de cada elemento, mas a energia fornecida pela bateria será totalmente aproveitada pelos elementos do circuito. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui se você tiver uma resistência de 2 ohms? Eu vou pôr 2 ohms para todos, tá? Vamos supor aqui 3 resistências de valores iguais. Só para simplificar o raciocínio. O que vai acontecer com a tensão elétrica? Pessoal, para você poder fazer essa análise, você precisa analisar de acordo com a primeira lei de Ohm, ok?
Deixa eu chegar a tela aqui para o lado para a gente poder fazer isso juntos. Olha só. A gente sabe que a corrente elétrica I ela vai ser igual. Então, se a gente chamar de I1 a corrente elétrica que passa pelo resistor 1, então a gente tem que I1 que passa pelo resistor R1, aqui não vai ser nem igual, né? Eu vou pôr uma setinha indicando que I1 passa pelo resistor R1. Então, aplicando a lei de Ohm, né, nós temos aqui uma relação de que toda a corrente produzida nesse circuito ela vai passar por R1. Toda a corrente produzida pelo circuito, ou seja, a corrente I2, vai passar no resistor R2. Toda a corrente produzida pelo circuito vai passar pelo resistor R3. Por quê? As correntes aqui, elas são todas iguais, ou seja, isso quer dizer que I1 ela é igual a I2, ela é igual a I3. Por que que essas correntes elas são iguais? Porque o caminho é único para que a corrente elétrica percorra todo o sistema, certinho? Então, o que vai acontecer? Já que as resistências são todas iguais, então nós vamos ter que, quando você calcula a tensão elétrica no resistor 1, nós vamos ter, como que fica a lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, lembra que é o RUI? Ó, R, vou escrever aqui no cantinho, igual a U dividido por I. Se eu estou querendo na primeira lei de Ohm calcular o U, então com o U isolado, eu vou pegar o I que está dividindo e passar multiplicando. Então é isso daqui que eu quero mostrar para você. Ó. A tensão elétrica no primeiro resistor, por isso o 1, vai ser o R1, porque estou trabalhando com o primeiro resistor, vezes o I1, né? Que eu sei que é igual para todos, porque só tem um caminho, beleza? Ó, igual para todos. Então aqui eu não vou nem chamar de I1, vou chamar de I só, porque as três correntes são iguais. Pessoal, beleza. O que vai acontecer? Se nós temos que a primeira tensão elétrica é o valor dessa resistência, que eu estou colocando aqui, por exemplo, 2 ohms, vezes o valor da corrente. Então eu sei que o 1 vai ser 2 que multiplica I. Fazendo o mesmo raciocínio, só que agora para o resistor aqui do meio. Pessoal, a gente tem, vou fazer de cor diferente, para destacar o raciocínio, a gente tem o 2, ou seja, a tensão elétrica ali naquele segundo resistor vai ser o valor daquele resistor vezes a corrente elétrica. Tive uma ideia, não, pode deixar, acho que vai dar certo também. Então o 2, tensão elétrica no segundo resistor, vai ser o valor dele vezes o valor da corrente, beleza? E, por fim, eu acho que esse raciocínio aqui vai ser até mostrado mais pra frente, né? Mas vamos fazer ele aqui sem preguiça, porque aí, se a gente precisar, a gente pode até retomar esse raciocínio aqui. Vamos lá, o 3, vou fazer agora com tinta branca. O 3 vai ser o valor do resistor R3 vezes a corrente que passa por ele, tá bom? Então, essas três correntes, elas são iguais. Esses resistores, eles também são iguais. Eu sei que aqui no U3 vai ser o valor de R3, que é 2 vezes I. Então perceba, pessoal, eu tenho aqui como, através da primeira lei de Ohm, calcular a tensão elétrica em cada um dos resistores. Como eu sei que esse sistema de resistores aqui, que é um circuito em série, né, ele está ligado, conectado com uma bateria, com uma pilha, vamos fazer isso? Isso aqui seria assim, né? Continuando aqui, prolongando o fio.
conectando ali o nosso gerador, beleza? Então aqui a gente tem um circuito fechado, né? Polo negativo, polo positivo, conforme a gente já comentou nos vídeos anteriores. E aí então tem uma corrente elétrica passando no meu circuito. Essa corrente elétrica, já comentei com você, é igual para todos esses três elementos, porque o caminho é único. E a gente está vendo aqui pelas curvas que eu estou colocando, que essa tensão elétrica, a tensão elétrica no primeiro resistor, aqui em azul, é o resistor vezes a corrente, o resistor vezes a corrente, o resistor vezes a corrente. Então, pessoal, se nós temos aqui, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa pilha, vamos colocar, sei lá, 9 volts. Então, esses 9 volts, ele é aplicado para as três resistências. Então, nós vamos ter um pouquinho dos 9 volts aplicado aqui, um pouquinho dos 9 volts aplicado aqui e um pouquinho dos 9 volts aplicado aqui. Então, essa voltagem total, essa tensão elétrica que a bateria está me aplicando aqui nesse sistema, é distribuída um pouquinho para cá, de tal forma que, se eu somar a voltagem desse sistema mais a voltagem desse pedaço do sistema mais a voltagem nesse pedaço do sistema, a soma total tem que dar 9, certinho? Ou seja, se a gente pegar aqui nesse raciocínio que eu estou mostrando para você, o 1 desse pedacinho aqui, que é o pedacinho do meio, tensão elétrica da parte 2, e pegar esse pedacinho aqui, tensão elétrica da parte 3, quanto que vai dar a soma de o 1 mais o 2 mais o 3? A soma total tem que dar 9 volts, que é o que está sendo fornecido para o circuito funcionar. Tudo bem? Bom lá, como a gente não estipulou nenhum valor aqui de corrente elétrica, eu não vou ficar brincando aqui com o número não, tá? Mas o que você entendeu até agora? E eu posso aplicar a primeira lei de Ohm para a gente poder prosseguir aqui mais rápido, né? E a tensão elétrica total, ela vai ser distribuída um pedacinho aqui para cada, tudo bem? Mas a corrente elétrica é igual para todos. Pegou esse raciocínio? Espero que sim, e aí a gente continua os nossos estudos aqui. Por quê? Agora ele vai comentar de um outro tipo de circuito, né? Se esse circuito aqui a gente classificou ele como sendo um circuito em série, o próximo circuito em série é um circuito simples, né? Outra coisa que eu estou lembrando aqui, em série quer dizer que essas resistências aqui, elas estão uma em sequência da outra, uma após a outra, ok? Agora falando a respeito do circuito que é ramificado, vamos lá. Podem existir vários caminhos para a corrente elétrica, logo ela irá se dividir. Quando ele diz vários, quer dizer 2 ou mais, beleza? Ou seja, o caminho ele não é único como no circuito em série. Pode existir uma divisão aqui e a corrente elétrica se divide para mais caminhos dentro do circuito. Bom, essa divisão no caminho do circuito nós vamos chamar de nó. E aí nosso circuito ele pode ser representado dessa maneira aqui, ó. Então perceba aqui, pessoal, deixa eu só representar aqui uma fonte de voltagem para o circuito funcionar. Polo negativo, polo positivo. Lá, ó, já desenhei um circuito elétrico completo, né? Minha fonte de voltagem, negativo, positivo, 3 resistores. Perceba, pessoal, a corrente elétrica que percorre esse meu circuito, ela tem essa possibilidade de se dividir aqui nesse nó do circuito. Aqui nós temos 2 nós, né? Então a corrente, vamos pegar aqui do A para o B, né? A corrente que está entrando aqui no ponto A, aqui no nó, essa corrente ela pode se dividir.
Então chega uma corrente aqui no ponto A e essa corrente pode vir para cá passando por R1, ela pode vir reto aqui passando por R2 e ela também pode descer aqui passando por R3. Então tem essas três possibilidades de caminho para a corrente elétrica. Então esse circuito aqui que tem nó, nós chamamos de circuito paralelo. É como é mais conhecido esse paralelo. É como é mais conhecido esse circuito aqui, que tem a representação de vários caminhos para corrente elétrica percorrer o circuito, tá bom? A forma com que a gente lida com esse tipo de circuito aqui, ela é diferente do circuito em série, pessoal. Por quê? Perceba, a corrente elétrica, quando a gente estuda a corrente elétrica nesse circuito, a corrente elétrica que vai passar por R1, a corrente elétrica que vai passar por R2, vamos chamar de I2, e a corrente elétrica que vai passar por R3, vamos chamar de I3, elas vão se encontrar aqui no ponto B, ou seja, a corrente I1, a corrente 2 e a corrente 3, que veio aqui por baixo, elas vão se encontrar aqui no ponto B. Então, toda essa corrente, vamos chamar aqui de total, né? A corrente que chegou no ponto A. Essa corrente total que chegou no ponto A, ela vai se juntar novamente aqui no ponto B. Então, aqui no ponto B, a gente tem uma corrente total novamente. Então, ela chega, se divide, passa dentro do circuito e se junta novamente lá no ponto B. Pegou essa ideia? Então a corrente elétrica ela vai se dividir entre os resistores aqui. E lembra que lá no circuito em série a corrente era a mesma? Aqui essas correntes vão ser diferentes. Então a corrente que passa pelo resistor 1 é diferente da corrente que passa pelo resistor 2, que é diferente da corrente que passa pelo resistor R3. Isso se eles forem de resistências diferentes, tá bom? Se as três resistências forem iguais, aí vai passar a mesma corrente. Mas depois a gente vê esse detalhe aí com mais cautela, né? Com mais cuidado. Bom, comentado isso aqui, vamos continuar o estudo aqui do seu material. Então o que ele está fazendo aqui de comentário é comentando para esse circuito aqui embaixo que a corrente I1, que é a corrente total que está entrando no circuito, é igual a I2 mais I3, é igual a essa corrente mais essa, ok? Então a corrente que entra, que ele chamou de I1, é igual à corrente que sai do circuito, beleza? Que no caso é I2 mais I3. Vamos lá. Nesse tipo de circuito, a tensão que chega aos nós será a mesma. Ou seja, a tensão elétrica dessa parte aqui do circuito, vamos chamar aqui de R2 e aqui de R3. Por que 2 e 3? Porque aqui a gente tem I2 e I3, tá bom? Então eu estou chamando de R2 porque passa a corrente 2 nele. Aqui eu estou chamando de R3 porque passa a corrente 3 nele, beleza? Então nesse circuito a tensão elétrica aos nós será a mesma. Ah, então quer dizer que aqui nós podemos dizer que a tensão elétrica, ou seja, o 2, é igual à tensão elétrica aqui, ó, o 3. Mas professor, por que a tensão elétrica vai ser a mesma? Pessoal, porque se você pegar no circuito cada uma de suas ramificações, ou seja, essa ramificação aqui de cima, essa ramificação aqui e essa outra daqui, elas estão ligadas ao mesmo polo da bateria, tudo bem? Então, deixa eu representar isso aqui novamente para ficar mais claro na sua cabeça. Vamos pegar, vou desenhar aqui em cima, tá bom? Vamos pegar um circuito simples de duas resistências, igual nós temos aqui embaixo, tá bom? Então aqui nós temos uma fonte de voltagem
e aqui nós temos uma resistência. Pessoal, simples assim, tá? Vamos chamar isso aqui de R1, resistência 1. Beleza, pessoal? Você concorda que a tensão elétrica que esse circuito aqui está submetido é a mesma tensão da bateria? Ok? Vamos supor aqui a pilha do controle remoto, tá bom? 1,5 volts. Então, essa resistência aqui, ela está funcionando ligada à pilha, que é 1,5 volts, ok? Mas olha o que eu vou fazer se esse circuito tiver um nó. Vamos colocar o nó bem aqui, ó. Pessoal, se ali tiver uma ramificação, ou seja, um novo caminho para a corrente elétrica percorrer o circuito, vamos chamar esse cara aqui de R2, tá bom? Olha o que vai acontecer. Esse cara R2, ele também está ligado aqui nos polos da bateria. Da mesma bateria, da mesma pilha. Tudo bem? Então isso significa que essa tensão elétrica que é aplicada em R1 é aplicada em R2. Para deixar mais claro que R2 está ligado no polo da bateria, eu vou apagar a resistência R1, tá? É como se ela não existisse ali, para facilitar que você veja que o R2 ele está ligado nos polos da mesma bateria. Então esse cara que está aqui, o R1, eu só apaguei ele, né? Mas ele existe aqui ainda. Ele tem uma tensão elétrica que é a mesma tensão elétrica do resistor R2, porque ambos estão ligados aos polos da mesma bateria, certinho? É exatamente por isso que ele disse aqui que nesse circuito a tensão elétrica é a mesma. Logo, cada elemento receberá a mesma energia, beleza? Mas, como as resistências de cada elemento podem ser diferentes, a corrente de cada ramo também poderá sofrer alterações. Então, é aquilo que eu já comentei, né? Se essas resistências forem diferentes, vai ter uma corrente elétrica aqui que é diferente da corrente elétrica aqui, que é diferente da corrente elétrica aqui. Mas se as resistências forem todas iguais, então passa a mesma corrente para todo mundo, porque está todo mundo submetido à mesma tensão elétrica, ok? Vamos lá. Agora, vamos que você conhece os dois tipos de resistores, os dois tipos de circuito, nós podemos começar a trabalhar com a associação dessas resistências. O que o seu material está trazendo? Resistor equivalente. Resistor equivalente, coloca na sua cabeça que é como se fosse a possibilidade de eu pegar esse circuito em série e trocar essas três resistências por uma só que equivale às três. Ou pegar esse circuito aqui em paralelo e trocar essas três resistências por uma só, que equivale às três. Então, quando a gente está falando de um resistor equivalente, a gente está falando de um resistor total que substitui todos, mas que é equivalente a todos aqueles juntos. É essa a ideia, ok? Então, para a gente poder fazer esse raciocínio de resistência equivalente, ou de resistor equivalente, nós temos que lidar com a lei de Ohm aplicada a cada um dos circuitos. Vamos fazer isso com calma? No circuito em série, né, que é aquele circuito em que as três resistências estão em sequência, uma atrás da outra, o desenho da figura 1 acima qual, né? E aí começa a vir os defeitos do material, porque figura acima, ele está querendo se referir a essa figura aqui, né? Figura 1 acima, é esse cara aqui, o circuito em série. Então ele está querendo falar aqui, partindo da tensão em cada polo dos resistores, deduzimos a equação que nos permite calcular o valor do resistor equivalente em uma associação. Então o que ele vai fazer aqui? Aquilo que eu já estava comentando com você aqui do ladinho, né, em colorido. Eu não falei para você que a tensão elétrica do R1, a tensão elétrica do resistor R2, a tensão
do resistor R3, somando tudo, não tinha que dar os 9 volts lá da pilha que a gente colocou? Então aqui ele está fazendo a mesma coisa, né? Só que em vez de U ele utiliza V, né? Mas vamos lá. Tensão elétrica do primeiro, tensão elétrica do segundo, mais a tensão elétrica do terceiro tem que ser igual à tensão elétrica total, beleza? Mas quem que é a tensão elétrica do primeiro resistor? Opa, estou fazendo aqui um traço de branco, né, pessoal? Não fica legal. Vou pegar aqui de azul. Quem que é a tensão elétrica do primeiro resistor? R1 vezes a corrente I. Tensão elétrica do segundo resistor, R2 vezes I. Lembrando que os Is são todos iguais, né, pessoal? Porque o caminho ele é único, beleza? Tensão elétrica do resistor R3 vai ser R3 vezes a corrente, beleza? Pessoal, o que dá para perceber aqui? Como o valor da corrente elétrica é sempre igual, dá para colocar em evidência. O que é colocar em evidência? É você deixar a galera dentro do parêntese e o I, que é igual para todo mundo, você tira do parênteses, né? Então você tem aqui essa situação, que a tensão elétrica total nos polos desse carinha aqui, entre A e D, tensão elétrica de A até D, que é o que ele está colocando aqui, vai ser igual a quanto? R1 mais R2 mais R3 vezes a corrente, que é igual para todo mundo, certinho? Corrente elétrica aqui em evidência. Beleza. Feito isso daqui, pessoal, colocado essa corrente elétrica em evidência, aí sim você vai poder calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente vai ser a tensão elétrica total dividido pela corrente, que é igual para todo mundo. Mas quem é a tensão elétrica total? A tensão elétrica total vai ser R1 mais R2 mais R3, todo mundo multiplicado pela corrente, né? Então eu estou pegando esse raciocínio aqui e substituindo ele, beleza? Substituindo isso daí, você tem esse raciocínio aqui, ó. R1 mais R2 mais R3 vezes I, que é exatamente a tensão elétrica total entre as extremidades, certinho? Logo, esse pessoal que aqui está dentro do parênteses, nós vamos substituir então por uma resistência equivalente. Então essa resistência equivalente é a soma das 3 resistências que compõem o meu circuito. Conclusão do raciocínio matemático: em um circuito em série, ou seja, no circuito que só tem um caminho para a corrente elétrica percorrer o circuito, para você trocar a resistência desse circuito por uma resistência equivalente, ou seja, por uma resistência que substitua as 3, basta que você some as 3 resistências do circuito. Então, se lá o valor da resistência era 2 ohms e 2 ohms, por exemplo, então a resistência equivalente, ou seja, eu posso trocar aquelas 3 resistências por uma resistência só, que eu chamo de resistência equivalente, de 6 ohms, que é 2 mais 2 mais 2, certinho? Na associação em paralelo, que é essa associação aqui de cima, né, em que você tem o nó, o raciocínio ele muda. Na associação de paralelo, mostrada na figura 2, os resistores não estão ligados em sequência, ou seja, eles não estão ligados em série. Então, nós aplicamos o raciocínio da lei do nó. O que a lei do nó me garante? Que o que chega de corrente, a corrente que entra, tem que ser igual à corrente que sai. Então, a corrente elétrica I, ela tem que ser igual à corrente I1 mais a corrente I2 mais a corrente I3. Quem que é a corrente elétrica I? Pessoal, isso aqui tudo é primeira lei de Ohm, tá bom? Isso daqui também é tudo na primeira lei de Ohm, né? Então, vamos lá. O que é a primeira lei de Ohm? Resistência é igual tensão elétrica dividido por I. Então, se ele está
calculando corrente elétrica, deixa o I isolado e troca de lugar com R. U dividido por R. Só que no lugar do U ele utilizou o V. Então ele pegou esse raciocínio e aplicou para o resistor 1, pegou esse raciocínio, aplicou para o resistor 2, pegou esse raciocínio e aplicou para o resistor 3. Sempre tensão dividido por resistência, tensão dividido por resistência, tensão dividido por resistência. Mas, se você está seguindo os meus comentários até aqui, você já é um aluno que sabe que a tensão elétrica no circuito em paralelo, ela é o quê? Igual para todos os resistores. Então, essa tensão elétrica é igual a essa, que é igual a essa. Beleza? E agora você tem condição de saber se esse valor é igual a esse, que é igual a esse. Se as três resistências forem iguais, então você vai ter correntes elétricas o quê? Iguais. Certinho? Agora, se as três resistências forem diferentes, você tem correntes elétricas diferentes. Beleza? Então, continuando. Aqui mostramos que o resistor com a menor resistência será percorrido pela maior corrente. Então vamos lá. Vamos supor, só para efeito de número, tá? Porque geralmente aluno não gosta de fazer conta com letra. Vamos supor que a tensão elétrica seja 10 volts. Então a gente tem 10 volts dividido por R1, sei lá, 2 ohms. No outro a gente tem 10 volts dividido por, sei lá, vamos pôr 5 ohms. E no terceiro a gente tem também 10 volts dividido por, não sei, vamos pôr 2,5 ohms, né? Então aqui você tem uma corrente elétrica total de 5 amperes. Aqui você tem uma corrente total de 2 amperes. Aqui você tem uma corrente total de 4 amperes. Olha, se os resistores são diferentes no valor, as correntes elétricas dão todas diferentes. Tudo bem? É isso que o seu material quis dizer. Agora, se esses valores aqui são todos iguais, o valor da corrente é tudo a mesma. Então vamos lá, continuando. Fazendo o mesmo raciocínio agora, aplicando a primeira lei de Ohm. Então você tem aqui I igual a U dividido por R, mais U dividido por R, mais U dividido por R. Agora quem você vai colocar em evidência é a tensão elétrica, porque a tensão elétrica é igual para todo mundo. Colocando tensão elétrica em evidência, você tem esse raciocínio: 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. A sua resistência total, ou resistência equivalente, vai ficar então o quê? Tensão elétrica dividido por corrente. E aí você tem tensão elétrica, de novo, né, repetindo aqui esse raciocínio. E aqui no lugar do I, quanto que vale o I? O I está aqui, ó, certo? Então no lugar do I, ele está colocando esse valor aqui, ó. Substituiu, tá? Esse raciocínio você não precisa decorar ele, saber ele. Eu estou te comentando aqui junto com você o que seu material está trazendo de raciocínio, né? Simplificando o valor aqui das tensões elétricas, né? Nós vamos ter o quê? Que o valor da resistência equivalente, isso aqui seria a divisão de fração, né? O valor da resistência equivalente, 1 sobre R equivalente, vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Beleza? Aqui você tem uma coisa mal feita, né? Mal diagramada, como sempre, o governo aí passando vergonha.
E olha, quem fez esse material aqui deve ter sido um professor de física, hein? Mas vamos lá, pessoal. Então, isso aqui vai ser o caso para 3 resistências, né? Se você tiver 2 resistências associadas, então 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E aqui é uma coisa que o pessoal sempre esquece, né? Que você está calculando o inverso da resistência equivalente. Vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quando você calcula esse raciocínio, mas se trata de 2 resistências iguais, você pode ter a simplificação do raciocínio. Então, isso daqui, pessoal, só serve para 2 resistências iguais. Ah, professor, quando eu tiver 2 resistências de valor igual, eu posso pegar que a resistência equivalente vai ser o produto das duas dividido pela soma das duas. Já já a gente aplica esse raciocínio, tá bom? Com números. Um terceiro tipo de associação é chamado de associação mista, é onde aparecem os 2 tipos de associação, um pedaço em série e um pedaço em paralelo. Ao mesmo tempo, e para resolvê-las, seguimos a ordem em que elas aparecem no circuito. Não! Você não vai fazer isso não, você toma cuidado. Isso aqui está errado. Não é na ordem que aparece no circuito. Olha o governo passando vergonha com coisa escrita errada. Você que é meu aluno, você não vai analisar na ordem não. Você vai analisar fora da ordem. Tanto é fora da ordem que se você analisar na mesma ordem que está aparecendo ali, você não consegue fazer a terceira questão aqui. Tá bom? Então, governo fanfarrão, quem fez esse material aqui, ó, tá passando vergonha, tá falando merda para os alunos e depois faz propaganda na TV dizendo que o ensino em Minas, ele é maravilhoso, ele é vergonhoso, ensinando coisa errada. Mas vamos lá, pessoal. Aqui tem um exemplo de aplicação, um exemplo aqui com números, né, de um circuito misto, tá bom? Vamos lá então analisar esse circuito aqui juntos? Raciocínio então fica o seguinte, pessoal. Qual é a resistência equivalente da associação a seguir? Então vamos lá, você tem aqui as extremidades do circuito, beleza? Aqui você tem um nó, beleza? Isso aqui é um nó. E a corrente elétrica pode ir para cima, para o meio e aqui para baixo, beleza? Então, logo aqui depois você tem um novo resistor, então se aqui está paralelo, aqui já vai ter um resistor em série. Então tem paralelo, tem série, depois fica paralelo, depois tem série de novo. Esse circuito aqui é o tal do circuito misto, porque está misturando a série e paralelo no mesmo circuito. Aqui sim você vai fazer uma análise na sequência, né? Mas muito cuidado com que as merdas aí que o seu material está trazendo, confundindo aí sua cabeça. Primeira parte, então, vamos determinar a resistência equivalente que irá substituir o conjunto com 3 resistores em paralelos. Então, primeira parte do raciocínio, 3 resistores em paralelos. Aí o que ele vai fazer? Aplicar aquele raciocínio lá em cima, né? Aqui, como são 3 resistores, então o inverso da resistência equivalente vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. R1, R2 e R3 são valores que você tem, ó, R1, R2, R3. Então, trocando, substituindo os valores, você tem aqui 1 sobre R equivalente, é uma soma de 3 frações. Soma de 3 frações aqui, pessoal, então a gente vai aplicar o MMC lá do ensino fundamental, tá bom? O mínimo múltiplo comum dessa galerinha aqui vai ser o 60, beleza? Então a gente vai pegar o 60, dividir por 20, multiplicar por 1. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 60, 1. 1 vezes 1, 1. 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1,
2. Então, o que a gente chega de resultado? 1 sobre a resistência equivalente vai ser 3 mais 1 mais 2, que é 6, dividido por 60. Agora, perceba aqui a jogada que ele fez. Se você tem aqui o inverso da resistência equivalente, ele passa agora a calcular a resistência equivalente, ou seja, ele inverteu isso daqui. O que era 1 sobre R equivalente passou a ser R equivalente. Ou seja, se ele subiu esse cara, esse 1 aqui teve que descer. Resistência equivalente dividido por 1. Só que alguma coisa dividido por 1 é ela mesma, tudo bem? Então nem precisa colocar esse 1 aqui. E se você inverteu esse cara daqui, o outro lado da fração, você tem que inverter também. Então quem está em cima passa para baixo, quem estava embaixo passa para cima. Então a resistência equivalente vai ser o 60 dividido por 6, que deu 10. Isso quer dizer que, turma, eu posso trocar essas 3 resistências por uma resistência de 10 ohms. É isso que quer dizer a resistência equivalente, tá bom? Agora determinamos o resistor equivalente para o segundo conjunto de resistores em paralelos. Ou, olha aqui, ele analisou isso e agora ele vai analisar isso daqui, ó, que é a segunda parte do resistor em paralelo, do circuito em paralelo. Mas o que ele disse aqui mesmo no material? Associações mistas são aquelas que nós devemos, que aparece série e paralelo, mas seguirmos a ordem em que elas aparecem no circuito. Depois dessa parte do circuito, vem essa ou vem essa daqui? Porque se você fizer essa merda que o material está analisando, você teria que analisar essa parte. Então, assim, o material ele fala uma coisa, mas ele faz outra, beleza? Então, cuidado com as pegadinhas. Pegadinhas não, né? É merda mesmo, né? Os erros aí do seu material. Vergonha. Esse vídeo aqui ele vai ter o título de hashtag vergonha governo de Minas. Pessoal, a segunda parte do circuito, que de fato é essa parte aqui que nós vamos analisar, são 2 resistores em paralelos, tá bom? 2 resistores em paralelos, olha aqui que legal, né? São 2 resistores de mesma resistência. 2 resistores de mesma resistência, ele está aplicando aquela regrinha, né? O produto dividido pela soma, tá? Só pode aplicar isso porque eles têm valores iguais. Porque se fossem valores diferentes, aí você teria que fazer assim, ó. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá bom? Mas, como são iguais, produto pela soma, tá? Então, vamos lá, 20 vezes 20 dividido por 20 mais 20. Então, aqui nós podemos trocar esses 2 resistores aqui também por um de 10 ohms, tá bom? O valor aqui ter dado igual é uma coincidência matemática, tá? Nem sempre isso vai acontecer. E finalmente teremos uma série com as resistências que sobraram e os resultados obtidos aí vão ser o seguinte, pessoal, só pegando aqui o que ele fez então, né? Vamos redesenhar o circuito. Esses 3 caras aqui nós podemos trocar por um resistor de 10 ohms. Depois tem esse cara aqui de 50 ohms. Esse cara aqui nós podemos trocar por um de 10 ohms. E aqui tem o final de 20 ohms, tá bom? Então vamos lá? Esse carinha daqui então, 10 ohms. É esse carinha daqui. Esse carinha daqui ele não mexeu, ele continua 50 ohms, tá bom? Esse carinha daqui deu 10 ohms. É essa continha aqui. E esse carinha daqui ele não mexeu, continua 20 ohms. Eu quero que você perceba agora que esse circuito em azul e vermelho que eu desenhei aqui para você é um circuito onde a corrente elétrica entra aqui
e sai por aqui, ou seja, a corrente elétrica passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Esse é um circuito em série. Se esse é um circuito em série, então, para a gente poder calcular essa resistência equivalente, você lembra o que a gente faz? Uma soma simples dos elementos desse circuito, tá? Então, o seu material trouxe aqui, até que enfim acertou alguma coisa, né? R1 mais R2 mais R3 mais R4, tá? 10 mais 50 mais 10 mais 20. Então, eu posso, na verdade, pegar todo esse circuito, que é um circuito misto, e trocar todas essas resistências por uma única resistência de valor 90 ohms. Beleza, pessoal? Então, tá analisado aí um circuito misto, tá bom? Feito essa análise aí, então, pessoal, ele vem aqui com 3 exercícios para você poder fazer a análise. Primeiro exercício. Exercício aqui número 1 está dizendo o seguinte: no circuito da figura a seguir, é correto afirmar que os resistores R1, R2 e R5 estão em séries, ou seja, a corrente que passa por R1 passa por R2? Sim, mas a corrente que passa por R2 passa por R5? A resposta é não, porque aqui a gente tem um nó, e nesse nó a corrente elétrica pode se dividir, tá bom? Então, não. R1 e R2 estão em série, ou seja, a corrente elétrica que passa por R1 obrigatoriamente passa por R2? A resposta é sim. Então, letra B aqui está correto, né? Como ele está pedindo para marcar o que está correto, você marca a letra do exercício número 1 com a inicial do seu nome. Você não vai marcar X não, tá? Como eu sou o Antônio Neto, eu vou marcar a alternativa B com a primeira letra do meu nome, que é Antônio, letra A. Beleza? E aí, quando eu ver uma letrinha lá no seu material, eu vou saber que você assistiu o vídeo. E vou ficar bastante feliz, porque eu sei que esse é um vídeo chato, demorado, falando de um assunto que geralmente o pessoal não gosta, mas quem chega até aqui é guerreiro, né? E eu preciso elogiar vocês por isso. Pessoal, questão 2. A figura 1 representa uma associação de resistências idênticas. Então, nessa associação malucona aqui, essas 3 resistências elas têm o mesmo valor. E a gente não sabe que valor é esse. Mas a gente sabe que todas elas têm o mesmo valor. A figura 2 é uma bateria. A gente tem aqui uma fonte de voltagem, certinho? Ele pergunta aqui pra gente: para obter o maior valor de corrente elétrica, os fios devem ser ligados em quais pontos? Então vamos lá. Como ele está perguntando algo a respeito de corrente elétrica a gente chama de I, né? E essa corrente elétrica, como que ela está relacionada lá na primeira lei de Ohm? Vamos lá? Resistência elétrica é igual a tensão elétrica dividido pelo valor da corrente. Então, pessoal, se a gente quer calcular a corrente elétrica, quer saber o valor dela, a gente precisa isolar esse valor. Então vamos lá, trocando aqui com o R de posição, a gente tem corrente elétrica é igual a tensão elétrica dividido por resistência. Beleza? Então vamos lá. Perceba então que o valor da corrente elétrica está relacionado com a divisão entre tensão elétrica e essa resistência. Se você liga essa fonte de voltagem aqui nos pontos A e B, a corrente elétrica vai estar relacionada com essa resistência e essa resistência aqui. Vamos chamar R1, R2, aqui de R3 e R4.
Então, ligando nos pontos A e B, que é a alternativa A, você tem corrente elétrica passando por R1 e também por R2. Você tem duas resistências relacionadas aqui no denominador. E se aqui no denominador você tem duas resistências, R1 e R2, aumentando o denominador, você diminui a corrente, tá bom? Então, vamos ver se tem opção mais simples do que isso. Vamos ligar entre os pontos B e C. Bom, ligando entre os pontos B e C, que é a alternativa C, você tem a corrente elétrica passando por R2, por R3 e por R4. Ou seja, você teria aqui um aumento ainda maior no denominador, tornando a corrente elétrica ainda menor. Certinho? Se você liga nos pontos C e D, aqui nos pontos C e D, tem alternativa aqui? Tem, né? Alternativa letra D. Nos pontos C e D, você tem aqui a possibilidade da corrente elétrica passar por somente uma das resistências, né? Que é essa resistência R4. Ou nos pontos A e D. Bom, se você liga entre os pontos A e D, entre os pontos A e D vai passar por R1 e por R3. Então, o que nos parece mais sensato em termos de corrente elétrica é você fazer essa ligação entre os pontos C e D. Por que entre os pontos C e D? Porque nessa relação ali, você tem apenas a corrente elétrica passando por uma única resistência, que seria R4, tá bom? E aí você tem o maior valor de corrente elétrica, porque o denominador aqui é a menor combinação possível, tá bom, pessoal? Então ficou entre C e D, é isso mesmo? Tá? Então aqui você faz uma marcação aí. Vamos lá, passando aqui para a análise do último exercício. É uma associação que a gente pode já notar que é uma associação mista, né? Vamos lá. A resistência elétrica do resistor equivalente da associação abaixo entre os pontos A e B vale quanto? Vamos lá, pessoal. Os pontos A e B estão aqui. A gente pode imaginar aqui que tem uma bateria, uma fonte de voltagem aqui, né? E aí a gente analisa. Olha só no nosso circuito. Ele parece um pouco confuso, mas acho que dá pra gente tirar aqui algumas informações importantes, né? Aqui a gente tem um nó. Vamos marcar isso com uma tinta que fica legal de ver. Será que o branco aqui dá legal para ver? Então aqui a gente tem um nó. 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 E aqui também. Aqui não é um nó, né, pessoal? Então, perceba. A corrente que entra em A é a corrente que chega em B, né? Isso é uma coisa importante, né? Não tem consumo de corrente elétrica. O que o seu sistema aqui ele vai fazer, na verdade, é fazer o gasto da energia dessa corrente, tudo bem? Então, olha só que interessante, pessoal. A corrente elétrica que chega nesse primeiro nó vai se dividir entre esse resistor, esse e esse. A corrente elétrica que passou por aqui vai seguir. Vamos fazer aqui um caminho. Dividiu a corrente aqui. A que veio por aqui, chega aqui, vai poder se dividir de novo. A corrente elétrica que veio reto aqui, passa por essa resistência e obrigatoriamente chega nesse nó e pode se dividir. A corrente elétrica que veio reto aqui, que passa por essa resistência R, obrigatoriamente vai passar aqui por essa resistência também. Ora,
Se esse ponto aqui não é um nó, pessoal, essas duas resistências aqui estão em série, concorda? Porque a corrente elétrica que passou por aqui, obrigatoriamente passou por aqui também. Então, a primeira conclusão que eu tiro é, já que aqui a corrente elétrica está sempre se dividindo, a corrente que passa por aqui, duas resistências em série. O que eu vou fazer? Vou desenhar o meu circuito todo novamente. Pessoal, importante, essa questão 3 aqui, ela é pra gente uma questão aberta. Eu quero que você demonstre o raciocínio, então faça como eu estou fazendo. Não é só para marcar a alternativa correta. Então vamos lá, vamos redesenhar todo o circuito associando esses dois caras aqui em série, tá bom? Então vamos lá. Fica tudo igual, né, pessoal? Primeira resistência lá em cima, segunda resistência lá em cima. Esse cara aqui a gente não mexeu. Esse cara aqui a gente não mexeu. Aqui tem um cara que a gente não mexeu. E aqui tem um cara que a gente não mexeu. Vamos lá. Aqui tem um cara que a gente não mexeu. E agora aqui, ó, vem onde a gente vai mexer, né? R com R em série, ou seja, a soma das duas resistências. Então aqui nós podemos trocar. Aí eu vou fazer pontilhado aqui, né, para indicar onde a gente trocou. Esse cara aqui para mim, ele vale 2 R's, né? Que é a soma das duas que a gente trocou aqui. Certinho, pessoal? Beleza. Vamos analisar aqui o que mais a gente consegue fazer nesse circuito. Então, a análise aqui do nosso circuito nos permite concluir que a corrente elétrica nessa extremidade aqui do circuito, aqui você tem um nó, correto? Aqui é um nó também. Você concorda comigo que a corrente elétrica nesse nó, ela vai se dividir entre a corrente que passa por aqui e a corrente elétrica que passa por aqui nesse novo resistor? Então, pessoal, essa etapa aqui, como tem essa divisão, esse nó aqui no seu circuito, esses dois resistores aqui, eles são dois resistores que estão em paralelos, tá bom? Então, nós podemos redesenhar o nosso circuito colocando esses dois resistores aqui em paralelo, lembrando que esse resistor aqui é o resistor de 2 R's ali do meio, tá bom? Pessoal, como esse cara é 2R e esse cara é 2 R's, então nós temos aqui a possibilidade de redesenhar o nosso circuito. Esse cara a gente não mexeu. Esse cara a gente não mexeu. Esse cara aqui deixa quieto. Esse aqui fica quietinho. E agora nós vamos aqui trabalhar com dois resistores de resistências 2Rs que estão em paralelo. Então a gente pode fazer aquele raciocínio, né, do produto dividido pela soma. Pessoal, aplicando esse raciocínio de produto dividido pela soma, a gente tem 2R vezes 2R dividido por 2R mais 2R. Com esse raciocínio aqui,
nós temos 2 vezes 2, 4. R vezes R, R quadrado. Dividido por 2R's mais 2R's, a gente tem 4R. Bom? Então, 4 dividido por 4, a gente sabe que dá 1. R quadrado dividido por R, a gente sabe que dá R. Então, 1R. Ora, então esses dois caras aqui, nós podemos trocar os dois por uma resistência só de valor R. Certinho? Perceba, pessoal, nós temos agora um novo circuito mais simples em que essa resistência e essa resistência, elas estão ligadas por um único caminho, evidenciando que é um circuito em série. Qual que é o valor dessa resistência aqui que a gente não mexeu nela? É uma resistência. Só selecionando aqui o material. Aí. É uma resistência de valor R, tá bom? Então, se esse cara aqui vale R e esse cara daqui vale R, são duas resistências em série, R mais R, 2 R's. Então vamos lá, pessoal. Redesenhando o seu circuito, fazendo essas duas associações em série. A gente tem aqui a terceira etapa do circuito, né? Esse cara a gente não mexeu. Deixa todo mundo quieto. Todo mundo vai ter sua vez, né, pessoal? Vamos lá. E agora, essas duas resistências que estão aqui, né, a gente vai trocar por uma única resistência de valor quanto? Se está em série, 2R. Tudo bem? Bom, feito isso então, a gente já pode analisar agora a situação desse outro nó aqui do nosso circuito, né? A corrente elétrica, ela pode se dividir entre essa parte do circuito e essa parte do circuito. Bom, sabendo então que a corrente elétrica pode sofrer essa divisão aqui, nós sabemos que essas duas resistências, elas estão em paralelo, tudo bom? Então, vamos lá. Qual que é o valor dessa resistência? 2R's. Qual que é o valor da nossa resistência? 2R's. Então vamos lá, pessoal, trabalhando essas duas resistências de valor 2R's que estão em paralelo. Então, ó, trabalhando esses dois caras agora. Vamos lá desenhar o nosso circuito novamente? Nosso circuito vai ficar o seguinte. Perceba que cada hora eu estou fazendo de uma cor, evidenciando qual sistema eu estou trabalhando, tá bom? Qual parte do sistema que a gente trabalha. Então, essa parte aqui do meu sistema são duas resistências 2R's em paralelo. A gente já fez essa conta, não já? Aqui, ó, duas resistências 2R em paralelo. Qual que vai ser o valor? O valor vai ser R, tudo bem? Então, esse pedacinho aqui do meu circuito, ele vai ter aqui uma resistência de valor R. Beleza? Beleza, então, pessoal. Vamos mais aqui. O que a gente faz aqui na sequência desse sistema, pessoal, é analisar que a corrente elétrica que entra aqui no ponto A e chega aqui no ponto B, ela passa por esse resistor aqui,
passa por esse resistor aqui. Então eu sei que esse pedacinho aqui de cima são dois resistores que estão em série, tá bom? Bom, o valor dessa resistência aqui é R, né? Então são dois resistores de resistência R. Vamos então redesenhar o nosso circuito. Readequando aqui. Deixa eu evidenciar o que eu estou analisando agora. É esse pedacinho aqui, tá bom? Então nós vamos ter aqui o resistor R. Esse pedacinho aqui eu deixo ele tracejado, né? Assim, não precisa, pessoal, deixar tracejado, tá? Você pode fazer tudo com linha contínua. Beleza, pessoal, como aqui é valor R, aqui também é valor R, dois resistores de mesmo valor, né? R mais R, então eu sei que esse cara aqui ele vale 2 R's, beleza? Vamos mais aqui então, só completando aqui o circuito. A gente saiu de um circuito bem complexo e a cada passo que a gente dá na sua análise, a gente transforma ele num circuito mais simples. Agora o que a gente tem para fazer é analisar esse nó e perceber que a corrente que entra em A, ela se subdivide, né? Aqui nesse circuito aqui. Ela pode passar por essa parte aqui. Deixa eu só comparar lá com o resistor original. Dois R's aqui e esse aqui do meio também de valor 2R. Pois bem, pessoal, como aqui a gente tem um nó e esses dois resistores aqui, eles podem ser entendidos como dois resistores em paralelo, tá ok? Então nós vamos redesenhar o nosso circuito fazendo a adequação para esses dois resistores em paralelo. Ponto A, o que eu estou trabalhando aqui? Esses dois caras aqui, ó, que estão em paralelo. Então a gente vai ter dois resistores em paralelos, a gente vai poder fazer produto dividido pela soma, ok? A gente sabe que o resultado vai dar R. Então eu estou trocando esses dois resistores por um resistor só de valor R. Esse cara então vale R. E agora aqui a gente tem, deixa eu olhar os valorzinhos aqui, o da vertical vale 2 R's e esse carinha aqui de baixo vale R. Beleza, pessoal, o que eu vou analisar agora? Nesse pedaço aqui do meu circuito, a corrente elétrica que passa por esse resistor, obrigatoriamente passa por esse. Então são dois resistores em série. Então vamos lá? Redesenhando o nosso circuito. Eu estou trabalhando essa parte aqui agora, tá bom? Você vai fazer esse cara aqui, você deixa ele quieto. Ele vale 2 R's. E agora essa parte aqui a gente está trabalhando e vendo aqui. Podemos trocar por
um resistor de R mais R, que no caso em série dá 2 R's, tá bom? O que sobrou aqui pra gente? Um circuito mais simples, em que aqui você tem um nó, aqui você tem outro nó, e agora você tem dois resistores, 2 R's em paralelo. A gente já fez essa conta aqui já umas 3 vezes, né? Esses dois resistores em paralelos, então, a gente vai finalmente trocar entre agora que o caminho é tracejado, né? E aqui o ponto B. Esse cara aqui é o cara equivalente e a gente sabe que ele tem valor R, tá bom? E aí acabou, pessoal. Esse resistor aqui é o resistor equivalente. Lembrando então que aqui no exercício 3 eu quero que você desenhe para mim esse passo a passo de como que você saiu desse circuito complexo e foi analisando, fazendo as substituições até chegar na resistência equivalente, tá bom? Não é para fazer nenhuma marcação nessa questão. Muito grato pela sua atenção, pela sua paciência. A gente se encontra no próximo vídeo resolvendo a semana 5 de atividades. Tchau, tchau.